Bem-vinda, bem-vindo a Infusões. Que bom ter você aqui. Eu sou Levi Lourenço, sou um apaixonado incondicional por desenvolvimento pessoal e por café. Meu trabalho é ajudar pessoas como você a se conhecerem melhor, a desenvolverem a inteligência emocional para viverem uma vida mais feliz, com mais autoconsciência. No dicionário, infusão significa mergulhar uma substância em água para extrair dessa substância algum princípio ativo. Aqui, infusão significa a gente mergulhar em informações para extrair de nós o autoconhecimento. O Infusões é uma pausa para quem quer investir em si mesmo. É uma dose quentinha de autoconhecimento. E se o que você vai ouvir aqui fizer sentido para você, compartilha com quem você acha que pode se beneficiar. Nossa jornada é sempre mais leve quando temos companhia. Então, pega a sua xícara, eu estou te esperando aqui com o meu café. Você já ouviu aquela frase que diz que a única certeza que a gente tem na vida é a morte? Pois é, por mais clichê que seja, tem uma força, tem um peso nessa frase, né? Mas ela só ganha significado de verdade quando você vive algo que te coloca frente a frente com a impermanência da vida. Por que eu escolhi esse tema tão profundo para falar hoje? Porque recentemente duas pessoas muito próximas a mim enfrentaram situações de saúde, não sei nem qual termo eu usaria aqui, inesperadas, talvez extremamente delicadas. Foi tudo muito rápido, daquele jeito que a gente não espera e nem deseja para ninguém. Um dia tá tudo bem, no dia seguinte tá tudo de ponta cabeça, sabe? Todas aquelas certezas que a gente tem vão embora. E o medo entra pela porta da frente, entra sem bater. É nessas horas que a vida mostra pra gente que ela não tem roteiro. Num dia você tá ali tranquilo, vivendo no automático, resolvendo suas pendências, se preocupando com os prazos e com as reuniões. No outro, você percebe que tudo aquilo pode não significar absolutamente nada. Tudo fica pequeno demais e essa percepção dói. Mas, além de doer, essa percepção também traz uma coisa positiva que é despertar a gente. Porque quando a vida escancara e joga na nossa cara que não dá para a gente prever o amanhã, a gente começa a olhar para o hoje com mais atenção. A gente começa a olhar mais para o agora. E por mais que seja na marra, não solicitado e não esperado, isso é uma baita oportunidade que a vida dá para a gente desenvolver a nossa inteligência emocional. Sabe por quê? Porque a inteligência emocional tem tudo a ver com presença, com consciência, com escolhas mais intencionais. Eu sempre falo disso aqui no Infusões. Quando a gente entende de verdade que a vida pode virar de cabeça para baixo a qualquer momento, acontece uma coisa que é a gente para de adiar o que é importante. A gente começa a ter aquelas conversas difíceis que a gente sempre adia, a gente começa a dizer o que sente e a gente começa a buscar propósito no que faz. Essa situação que aconteceu comigo me fez lembrar de um TED que eu assisti há, sei lá, mais de 15 anos e que me marcou muito, de um cara chamado Rick Elias. Não sei se você já assistiu esse TED, mas esse cara é um dos passageiros do voo da US Airways. Eu ia falar que caiu, mas na verdade ele pousou no Rio Hudson, em Nova York, em 2009, se eu não me engano. Então, antes de eu falar do que ele falou nesse TED, deixa só eu contextualizar o que levou esse cara comum a estar ali fazendo um TED. O avião decolou
e durante a decolagem atingiu um bando de gansos e o avião perdeu os motores. E como não dava nem para voltar para o aeroporto, o piloto decidiu tentar pousar o avião no rio. E ele conseguiu. Os 150 passageiros e os 5 tripulantes foram todos resgatados com vida, ninguém ferido. Quem me conhece sabe que eu trabalhei 17 anos na aviação, então eu sou um apaixonado pelo assunto. E até por isso eu posso dizer que esse acidente tem muitos pontos relevantes. E um dos principais é que aviões comerciais, esses que transportam passageiros, eles planam muito pouco, ou seja, eles precisam ter o motor funcionando o tempo todo ou eles caem. Sem motor, esses aviões perdem altitude muito rápido, né? Diferente dos aviões pequenos que conseguem planar mais, conseguem planar por muito mais tempo. Então, se um avião pequeno fica sem o motor, na maioria das vezes ele consegue descer planando e pousar. Outro ponto relevante desse acidente é que o avião pousou na água. Para um avião comercial, o pouso na terra é muito mais seguro do que na água, por vários motivos, né? Um, a água tem mais probabilidade de destruir o avião no impacto, né? Outro, o avião com certeza absoluta vai afundar. Outro, muitas pessoas, ou todas, dependendo do acidente, vão se afogar. Outro, mesmo que as pessoas não se afoguem, é mais difícil sair de um avião que está na água, né? Os riscos são muito maiores. Outro fator, é mais difícil localizar o avião quando ele cai na água. Outro, é mais difícil chegar no avião para ajudar a socorrer, etc. E por que eu estou fazendo questão de trazer todas essas informações? Para deixar claro o quão pouco provável é que um piloto consiga pousar um avião comercial na água, sem motor, lotado e todo mundo sobreviver e sair ileso. Então, tendo deixado claro aqui o milagre que foi esse acidente, vamos voltar para o Rick Elias e o que ele falou nesse TED. Nesse TED, o Rick fala de 3 aprendizados que ele teve enquanto ele estava ali vivendo aquele momento interminável dentro do avião, achando que ele ia morrer. E um dos aprendizados que ele cita, eu adotei para mim, que é justamente o tema desse episódio. Colecione vinhos ruins. O que quer dizer isso? Para de guardar as coisas boas para ocasiões especiais. Que coisas? Qualquer coisa. Se você tem um vinho bom e tem alguém especial com você, abre o vinho. Se você tem uma roupa que você adora, usa. Se você tem algo para dizer, diz. Porque a ocasião especial é hoje. Você só tem hoje. A vida é hoje. E aí eu quero aproveitar para levar esse aprendizado para o nosso contexto profissional. Porque aplicar isso na vida pessoal parece um pouco mais fácil, né? Ou menos desafiador. Mas e no trabalho? Se você for parar para pensar, é exatamente a mesma coisa. Eu diria, colecione apenas vinhos ruins também no trabalho. Quantas vezes você guardou uma ideia incrível com medo de ser julgada? Quantas vezes você deixou de propor algo novo porque você achou que não era o momento certo? Quantas vezes você engoliu desconfortos para manter a imagem de colaborador ideal? Colecionar vinhos ruins no trabalho é você ter coragem de viver com mais verdade. É você reconhecer que vulnerabilidade é potência, que pedir ajuda não é fraqueza, que ninguém é imbatível e que sim, dá para ser excelente no que você faz sem se esconder atrás de uma armadura. Mas para isso, a gente precisa desenvolver algumas habilidades emocionais que são essenciais. E a primeira habilidade que eu sempre falo aqui
é a autoconsciência. Não tem como viver com verdade se você nem sabe o que você sente. E o que você sente, aliás, é o ponto de partida para tudo, para decisões, para prioridades, relacionamentos, limites. Quanto mais você se conhece, mais você consegue agir com intenção e não só reagir ao que acontece. Segunda habilidade crucial que eu sempre menciono aqui nos episódios: autorregulação. Ou seja, você aprende a lidar com o que você sente. Não é ignorar o medo, não é ignorar o estresse, não é ignorar a frustração. É aprender a dar nome, a entender de onde esses sentimentos vêm e escolher o que fazer com isso. É deixar de ser refém das emoções e começar a usar elas a seu favor. No trabalho, isso significa você manter o equilíbrio mesmo sob pressão. É saber respirar antes de responder um e-mail atravessado, é conseguir dizer não com respeito, é entender que nem tudo é pessoal e que muita coisa é sobre o outro. A terceira habilidade que se conecta com tudo isso é a automotivação. Quando a gente vive no piloto automático, né, motivado só por cobrança externa, a gente cansa. E esse cansaço vira desânimo, vira ansiedade, vira esgotamento. Agora, quando a motivação vem de dentro dos nossos valores, do nosso propósito, de clareza, aí a energia muda. A gente passa a trabalhar com mais sentido, com mais leveza, com mais coragem. E aí entra a quarta habilidade, que é a empatia, a capacidade de você se colocar no lugar do outro. Quando a gente vive experiências difíceis, né, como essas que eu vivi recentemente, a empatia ganha um outro peso. A gente percebe que todo mundo está enfrentando alguma coisa, que aquela pessoa que está mais fechada, na verdade, ela pode estar lidando com uma dor que você nem imagina. No ambiente de trabalho, empatia é ouro. Melhora a comunicação, melhora os relacionamentos, melhora o clima. E a empatia faz uma coisa que é a gente colaborar mais e julgar menos. E por último, a habilidade de se relacionar. Mas se relacionar de verdade, de construir relações saudáveis, transparentes, respeitosas. Não é sobre você ser amigo de todo mundo. É sobre você cultivar relações que façam sentido, que tenham espaço para o diálogo, para a escuta, para crescimento dos dois lados. Quando a gente junta tudo isso, a gente passa a viver o trabalho de outro jeito. A gente começa a escolher melhor as nossas batalhas, a não gastar energia tentando provar o tempo todo que é bom, né? A entender que o sucesso não é uma linha de chegada, sucesso é um processo diário de coerência com quem a gente é. E aí volta aquela pergunta que não sai da minha cabeça desde que tudo aquilo aconteceu. E se você só tivesse hoje? E aí, se você só tivesse hoje, o que você faria diferente? Você diria aquilo que está engasgado aí? Você pediria desculpa? Você daria aquele passo que você está adiando há meses? Você teria mais coragem de ser você mesmo, você mesma? Essa reflexão não é sobre criar pânico ou viver com medo da morte. É sobre você usar essa consciência como um motor de escolhas, escolhas mais humanas, mais presentes, mais reais. E aí, quando você for abrir o seu próximo vinho, seja ele bom ou ruim, lembra disso. Lembra que o que você tem de mais valioso não é o cargo, não é o crachá,
não é o salário, não é o currículo, é o agora. É quem você é quando ninguém está olhando. É o impacto que você causa nas pessoas. É a forma como você escolhe viver. Colecione só vinhos ruins. Abre os olhos para a vida que você está vivendo hoje. E se você não está feliz com o que você está vendo, que tal começar a mudar agora? Um pequeno passo por vez, mas com mais presença, com mais gentileza, com mais verdade, porque a vida não espera. E você não precisa de uma emergência para lembrar do que é realmente importante. Então lembra dessa pergunta. E se você só tivesse hoje, o que você faria? O que você faria hoje que ainda não fez porque esqueceu que não vai ficar aqui para sempre? Como você viveria o seu trabalho, seus dias, seus relacionamentos? Você tem sido a melhor amiga, o melhor irmão, a melhor filha, o melhor pai, mãe que você pode ser? A vida é só hoje. Amanhã, ninguém sabe. Então, que tal colecionar só vinhos ruins? Um abraço e até a próxima.